Começa agora, na Vibe Mundial, programa Mentes Além do Tempo. Um mergulho nas profundezas da mente, da física quântica e da espiritualidade. Mentes Além do Tempo. Uma jornada empolgante, rumo ao autoconhecimento e à transformação interior. Com os psicanalistas e terapeutas holísticos Eliane e Edgar Bin. Olá, muito boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Se você não me conhece, meu nome é Edgar Bin, eu sou psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta e terapeuta holístico. E hoje nós vamos fazer um bate-papo muito gostoso, desvendando os segredos da mente, porque eu estou em companhia da minha amada filha, Bárbara Bin, que vai participar do nosso programa sempre que possível, trazendo muita contribuição para todos nós. Boa tarde, Bárbara. Muito boa tarde, pessoal. É isso aí, tamo junto aí para trazer um pouquinho mais de entendimento para vocês, sem complicação, de como é que a nossa mente funciona. Bárbara, fala um pouquinho da sua formação, por que você fala sobre a mente com tanta propriedade? Claro. Então, eu sou formada em psicologia pela PUC de São Paulo, atendo hoje especificamente crianças e adolescentes, então curto muito essa área do desenvolvimento humano, do desenvolvimento infantil, e querendo ou não, gente, é a base de tudo que a gente vai acabar vivenciando no nosso futuro. Os nossos primeiros anos de vida são cruciais para tudo que a gente vai acabar se desenvolvendo, né, nos anos seguintes. Muito bom. Querido ouvinte, segundo a física quântica, a própria realidade ela está condicionada à mente de um observador, o que significa que quando um fenômeno é observado, ele funciona de um jeito. Quando ele não é observado, ele funciona de outro. Como disse Richard Cohn Henry, professor de física e astronomia da Universidade Johns Hopkins, num ensaio intitulado The Mental Universe, né, o universo mental, que foi publicado na revista Nature, no volume 436, em 4 de julho de 2015, ele vai dizer que o fluxo de conhecimento está caminhando em direção a uma realidade não mecânica. O universo começa a se parecer mais com um grande pensamento do que uma grande máquina. A mente já não parece ser uma intrusa acidental no reino da matéria. Devemos superar isso e aceitar a conclusão indiscutível. O universo é imaterial mental e espiritual. Viva e aproveite. Olha que legal, né? Ele ratifica essa ideia de como a mente interfere na nossa realidade, como os nossos pensamentos fazem toda a diferença na vida que a gente vive, na vida concreta, do dia a dia, né? Olha só, ele vai dizer, o universo começa a se parecer mais com um grande pensamento do que com uma grande máquina. E quando a gente fala sobre o poder do pensamento e como esse pensamento interfere na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente tem algumas estruturas, vamos dizer assim, de pesquisa e de estudo dentro da neurociência Sim. que vai nos direcionar para alguns caminhos e dar mais clareza de como a nossa mente trabalha, como a nossa mente funciona e de como a gente pode, a partir da compreensão desse funcionamento, mudar, né, Bárbara, o nosso modo de funcionar e muitas vezes o êxito que a gente tem nas coisas que a gente faz, né? Na vida que a gente leva, nos nossos projetos, nos nossos objetivos, né? Assim, tem uma linha de pensamento dentro da neurociência que vai dizer assim, todo pensamento produz uma reação fisiológica, o que significa que se pensarmos coisas boas, o nosso corpo reagirá de forma positiva. O mesmo vale para os pensamentos negativos. De acordo com James Allen, quando podamos os nossos pensamentos negativos e destrutivos, todo o mundo ao nosso redor fica mais suave e pronto para nos ajudar. Exato, porque querendo ou não, o pensamento é o primeiro passo para a gente poder mudar alguma coisa que esteja acontecendo, tanto internamente quanto externo também. E é o que dentro da neurociência, dentro da psicologia, a gente fala e usa esse termo específico, né, que são
as crenças ou então os traumas que existem em algum nível de consciência da mente, geralmente na parte mais inconsciente, na parte que a gente não consegue ter acesso somente pensando, e que acaba influenciando diretamente na forma como a gente vai se comportar, se relacionar, sentir, né? Então, quando a gente começa a partir do pensamento mudar alguma coisinha que não tá mais tão funcionando pra gente, ou então na tentativa de transmutar alguma coisa ali que não tá funcionando, a gente consegue realmente acessar ali o âmago daquilo que pode sim estar causando aquela sensação, aquele sofrimento, aquela dor, né? Você tem um exemplo, Bárbara, para dar para a gente de como isso pode acontecer com a gente no dia a dia prático? Claro, é claro, né? Por exemplo, em determinadas situações, quando a gente se vê, por exemplo, frente a um desafio, vamos supor, no ambiente de trabalho, né? Você tá ali numa função, num lugar, com pessoas que estão te deixando mal, que estão te deixando doente, que é um ambiente, né? Desafiador de se estar todos os dias e tudo Muitas mais. vezes Então, tóxico, né? tóxico, exato. Na medida que a gente já acorda de manhã, você já tem que pensar, putz, tem que ir pro trabalho, de novo viver aquele dia complicado, aquele dia, né, ruim. Então a gente já começa o nosso dia com aquela tela mental já funcionando daquele jeito. Já projeta mentalmente que o dia vai ser ruim. Exato. E o que acontece? Se já naquele instante, ainda nem saiu de casa, ainda nem chegou no seu ambiente de trabalho, ou se ainda nem ligou o computador para começar as reuniões no dia ali, começar a interação com as pessoas, você já está criando aquilo dentro da tua tela mental, consequentemente, você vai estar ativando os possíveis traumas ou as possíveis crenças que tem por detrás já daquele pensamento e ainda dando mais força para que eles continuem em existência dentro da sua existência psíquica. Uhum. Na programação neurolinguística, um dos pilares da programação neurolinguística é exatamente esse, né? A sua energia vai onde está a tua atenção. Sim. Então, quando você coloca a atenção em determinado ponto, a tua energia foca naquilo e parece que tudo começa a gravitar em torno daquela questão. Quando a gente coloca a nossa atenção em algo positivo, em algo bom, com certeza a situação com a qual a gente vai estar lidando e vai construindo o nosso dia, né, ao longo das horas é focado em coisas boas. Sim. Né? E o contrário também é verdadeiro, né? Quando você vê tudo com pessimismo, com amargura, com tristeza, a tendência é que você potencialize cada vez mais esses sentimentos dentro de você, Exato. né? E neurologicamente falando até, à medida que a gente vai reforçando através de pensamentos, sejam eles contributivos para você, ou sejam eles nocivos para você, mas à medida que a gente vai reforçando isso com os nossos pensamentos, a gente vai enraizando mais, dando mais força neuronal para que determinadas coisas continuem acontecendo com a sua vida, ou a gente vai colocando no lugar daquela que já está com certa força, então, por exemplo, naquela sensação de ser um trabalho ruim para você, à medida que você vai pensando o oposto daquilo, aquela sensação vai perdendo força e você vai criando um novo caminho neuronal para poder, então, se estabelecer uma nova forma de sentir, de funcionar e de se comportar, né? Então é isso, querido ouvinte. Preste bem atenção. Todo pensamento produz uma sensação, uma emoção ou um desejo. O que significa que vamos traduzir os nossos pensamentos em respostas sensoriais ou emocionais. Essa construção é que vai determinar qual a qualidade do dia que a gente está vivendo. E lembrar, né? É importante a gente lembrar, é dia a dia. Né? Isso nenhuma transformação no campo da psique se processa como um passe de mágicas. Né? A gente tem uma construção gradativa, lenta, pontual. A mente precisa aprender esse novo padrão de funcionamento. E esse aprendizado demanda tempo. Quem me conhece sabe, já me ouviu dar até esse exemplo. Nosso cérebro é como se fosse um músculo no nosso corpo. Então, a gente pode fazer uma comparação como se fosse ir na academia. Primeira vez que você vai na academia, que você faz um exercício de musculação, você vai lá, puxa ferro, puxa peso. No final daquele treino, geralmente você sai com certa dor muscular, aí você dorme, você acorda no dia seguinte dolorido e tudo mais. Só que aí, à medida que você vai no dia seguinte e faz o mesmo exercício, e no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, aquele mesmo peso que você pôs vai perdendo a força. Você vai puxando aquele, né, fazendo aquele exercício e vai ficando fácil de ser feito.
Aí você consegue, então, potencializar, colocar ainda mais peso, e aí o músculo vai ganhando tamanho, vai ganhando força, vai ganhando resistência. É a mesma coisa que acontece no nosso cérebro com os nossos pensamentos também. E como é que a gente pode fazer essa musculação cerebral aí, Bárbara? O que você recomenda como exercício para que a gente possa potencializar a nossa capacidade mental para construir a vida que a gente deseja ter? Claro. À medida que a gente vai, claro, né, exercitando tudo isso que a gente falou, a gente vai naturalmente acessando e lembrando que existem esses recursos. Isso vai se tornando muito mais fácil no seu dia a dia. Mas, por exemplo, como eu dei o exemplo agora do acordar de manhã para ir trabalhar. Assim que você levantar, já assim, na ida ao banheiro ou tomando seu café da manhã, já começa a trazer na sua mente, assim, dentro do que funciona para você, gente. Existem vários nomes até para dar isso, mas, por exemplo, tem mantra, tem oração, tem Ho'oponopono, tem uma série de recursos e de formas que nada mais é do que você criar uma frase que faz sentido para você, te empoderando a desenvolver e a acessar aquele seu melhor que tem dentro de si. Então, eu posso, hoje vai ser um dia leve, hoje vai ser um dia tranquilo, tá tudo bem, eu consigo, eu sou capaz. Tudo isso, à medida que você vai repetindo para si mesmo, dentro do contexto que faz sentido para você, é claro, você pode estruturar ali, você pode até escrever uma frase que faça sentido para você e deixa colado ali no espelho do banheiro para você. A primeira coisa que você faz quando você acordar é ler aquilo, ou deixar colado na geladeira. É interessante isso que a Bárbara traz, porque esse é um caminho para a gente poder reconhecer algo que muitas vezes a gente deixa no nosso, né, submundo, né? A Bárbara tem um exemplo que ela usa muito, que eu acho muito interessante, é o porão, né? A gente guarda todas as tranqueiras, todas as coisas, todas as porcarias no porão. Só que o porão também tem muita coisa boa, né? E a gente muitas vezes faz ele ficar todo bagunçado e fica difícil de encontrar coisa boa no meio da bagunça, né? E quando a gente pensa nisso, a gente não pode perder de vista que tanto as nossas qualidades quanto as nossas deficiências ou aqueles pontos que a gente deve melhorar são potências, né? São potências na nossa vida, porque as qualidades vão te ajudar a fazer aquilo que você faz já bem feito e cada vez mais você vai poder lançar a mão desses atributos para poder ter êxito nas suas atividades. Agora, aquilo que você ainda tem que melhorar são pontos que faz com que você possa investir energia, né, no seu crescimento, inclusive no seu crescimento, não só no seu crescimento intelectivo, pessoal, mas no seu crescimento espiritual. São os defeitos que fazem com que a gente tenha espaço para poder progredir, né? Aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Sim. Quem olha a parte meio cheia do copo, foca naquilo que está preenchido. Exato. Se você parar um momento para observar a parte vazia, você começa a perceber quanto espaço você tem ainda para preencher e se mobiliza para fazer isso, né? Nesse sentido, se a gente for parar até para pensar, não existe experiência boa, experiência ruim, situação, né, que seja realmente péssimo e que tenha, nossa, acabado com a sua vida. Existem situações, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um término de relacionamento, que geralmente a gente sente, fica mal, fica realmente em estados ali bem complicados, né, e que, de certa forma, é o que mais aparece no mundo adulto, dentro de consultório, né, na parte da galera que busca por um psicólogo, geralmente está atrelado às relações amorosas, né? Então, dificuldade em ou experiências nocivas, né, nesse sentido. Mas até isso, se a gente for olhar sobre uma outra perspectiva, não existe situação boa, situação ruim. Até as situações que a gente pode, em algum momento, ter intitulado como sendo ruim para você, pra gente, né? Serve de contribuição para a gente poder olhar para ali e falar, puxa, tem coisa aqui então que está sendo um desafio enorme para mim, que eu preciso melhorar, que eu preciso trabalhar internamente, que eu preciso trabalhar para poder, aí sim, numa próxima experiência de relacionamento, numa outra situação, com outras pessoas, a gente poder vivenciar uma coisa diferente daquela que a gente vivenciou anteriormente. Senão acaba sendo esse fluxo, essa repetição, esse looping eterno de experiências iguais, só com personagens, figuras diferentes, né? E o próprio conceito de bom e de ruim também é uma coisa muito mutável, né? Porque aquilo que é bom para mim pode não ser bom para você. Aquilo que é bom para mim ou ruim para mim
não pode ou seguramente não será bom nem ruim eternamente, Sim. né? Porque a gente muda, tudo muda, Sim. né? A característica dessa realidade material que a gente vive é exatamente essa mutabilidade, essa condição de transformação constante. Então, hoje eu posso passar por uma experiência que eu decidi que ela não foi positiva, não foi boa para mim, mas amanhã essa mesma experiência pode ser positiva, pode ser boa, né? Então, decidir que você acertou ou que errou é sempre um equívoco que faz com que a gente se anule, né, diante dos desafios. Se a gente parar de olhar para o acerto e para o erro como acerto e erro e começar a olhar como aprendizado, Exatamente. tudo muda, né? A forma como a gente vai se relacionar com essa realidade Com a material, situação, com a vida sim. como um todo, ela vai se transformar plenamente, né? Bárbara, o que você acha dessa frase? Todo pensamento, desde que possível, tende a se realizar em 100% das vezes, o que significa que nossos objetivos, quando realizáveis, têm uma tendência natural a se concretizarem, assim como as coisas ruins que pensamos também tendem a se realizar. Faz sentido isso? Faz sentido, e hoje a gente já também consegue trazer dados científicos que comprovam a existência de que tudo neste mundo é vibracional, é frequencial. Funciona através de ondas. Ondas mesmo, assim, do lado da física convencional mesmo. O som só está chegando até você, ouvinte, até você que está assistindo e vendo, até a imagem que está vendo a gente a gente só consegue chegar porque existe um caminho aqui no meio que propaga o som que a gente está emitindo aqui com a nossa voz, com as nossas cordas vocais. Da mesma forma, ocorre com as demais coisas que existem no nosso mundo, no nosso universo. O pensamento também é uma forma de onda. Uma forma de onda que, à medida que a gente pensa, então, em determinadas situações, tanto para um positivo quanto o negativo, a gente consegue acessar vibracionalmente isso, materializar isso no planeta, aqui no mundo material, e materializar isso também internamente. Não é à toa que se a gente pensa, se a gente acessa uma memória que foi, como eu disse, traumática, por exemplo, em algum momento para você, e você acessa ali um momento, por exemplo, de uma ansiedade, do nada seu coração começa a palpitar, a mão começa a suar, você começa a ficar sentindo aquelas sensações do momento que você vivenciou há 10, 20, 30 anos atrás. A emoção, o pensamento que acessou isso no o corpo. pensamento traduz no corpo físico situações concretas, né? Exato. Que podem, inclusive, exigir que você tenha que socorrer a pessoa a um pronto-socorro, né? Ela pode ter, por exemplo, queda de pressão arterial, né? Sim, Por causa crise um de pensamento. pânico, tudo isso. O que é? Nada mais é do que são essas ondas que estão sendo propagadas através da nossa tela mental, com o auxílio, com o estímulo, como a gente é um corpo biológico também, dos processos químicos que disparam, todas essas sintonias aí disparam para o nosso corpo. E aí a consequência disso é a gente realmente viver aquilo que a gente está pensando. Em outras palavras, né? Pensamento é matéria. É matéria. É interessante porque você trabalha com uma técnica, né, Bárbara, de acesso à memória que usa movimentos oculares, né, para poder acessar esse lugar onde a gente guardou ali aquela memória, muitas vezes traumática e muitas vezes que está na raiz de determinadas situações que a gente vive na vida, né? Como que isso acontece, né? Como que você, através do corpo, consegue chegar numa memória? Essa técnica que o Edgar diz chama EMDR, para quem não conhece, né? O EMDR nada mais é do que uma técnica que estimula bilateralmente o corpo, a princípio através das vias oculares, mas a gente sabe que a gente tem outros sentidos no nosso corpo também, então a audição, o tato, tudo isso é possível também estimular para que os nossos dois lados do cérebro, os dois hemisférios dos cérebros consigam se cruzar e a gente conseguir acessar alguma memória de alguma vivência que você possa ter tido ali, que tenha sido traumática, que tenha sido que tenha excedido o limite do seu momento ali, naquela vivência, naquela situação, que possa estar impactando e interferindo na sua vida hoje, atual. E limitando, claro, para que você tenha mais leveza ou facilidade com as coisas. E por que visualmente essa técnica a princípio foi criada só com os movimentos oculares? Porque o olho, se a gente for pegar na parte da neurociência mesmo, até da neuromedicina, né, tudo isso
também a gente consegue trazer com bastante propriedade hoje em dia, porque já tem estudos muito avançados. O olho está diretamente ligado às partes dos hemisférios do cérebro onde estão armazenadas essas redes de memórias. Uhum. A gente tem nervos que estão diretamente ligados ali a pontos específicos do cérebro e que, para quem não é deficiente visual, é claro, a visão acaba sendo a primeira via de contato e de criação das memórias das coisas. Porque hoje a gente já sabe que a imagem chega para o nosso cérebro segundos antes da gente entender o que está acontecendo. Uhum. Então, sei lá, se uma mosquinha passar voando na sua frente agora, você vai ter visto a mosca passar no seu cérebro antes de ver ela presencialmente, assim, aqui na tua frente. A mente subconsciente, ela Já tem uma capta. capacidade de processamento de informações Mais rápido. milhares de vezes mais rápido do Exato. que a mente consciente. né? Exato. E aí o olho acaba sendo uma via de acesso mais direta. Sim, e isso, claro, a gente falando só da parte visual. Agora, imagina tudo que a gente escuta, sente o cheiro, Sim. come, toca, dentro de segundos, sabendo que hoje o cérebro já consegue registrar aí mais de 1000 informações por segundo da vida que a gente tá. Então, hoje a gente já tá aqui conversando já há certo tempo, a quantidade de informação que a gente já não captou, não só do que a gente tá falando aqui, mas do que você tá vivendo ao seu redor. De sensações mesmo, de percepções, né? Muito legal. É interessante porque, veja, a gente acaba fazendo isso também no processo de tratamento hipnótico. Né? Na hipnoterapia, Sim. um dos trabalhos que a gente desenvolve é o de cansaço ocular. À medida que a pessoa vai cansando os olhos, né, a forma como a gente trabalha, o movimento ocular, faz com que isso facilite o transe hipnótico, Sim. que dá acesso direto a determinadas isso. situações de vida. Sim, por isso que em desenhos, né, animados ou em filmes aparece um pêndulo, assim, a pessoa olhando de um lado para o outro, ou exatamente, aquele círculo, né, girando, 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 Exatamente. girando. Isso provoca o cansaço ocular e aí a gente tem vamos dizer assim, um pouco mais de facilidade para poder acessar memórias que estão associadas a traumas, muitas vezes. Né? Sim. Muito legal, o papo é gostoso e de tão gostoso o tempo passa rápido, né? Nosso programa está chegando ao fim. Querido ouvinte, semana que vem nós estaremos de volta, mas se você quiser continuar tendo acesso a esses conteúdos, a essas informações, você pode seguir a gente nas redes sociais. No Instagram meu, que é @edgarbin, o Instagram da Eliane, que é @elianebin, ela não está aqui hoje no programa, mas ela, né, faz parte dessa bancada aqui todas as semanas. E o Instagram da Bárbara. Qual que é, Bárbara? O seu Instagram e o seu celular, por favor. Meu Instagram, @psi.barbarabin, mas se colocar lá Bárbara Bin no Google também vocês me acham, sem nenhum problema. E para quem quiser continuar com esse papo, fique à vontade para me mandar mensagem pelo WhatsApp. O número é 11 93400 1418. 11 93400 1418. Excelente, Bárbara. E você também pode, querido ouvinte, acessar o nosso canal no YouTube. Você entra lá no YouTube, faz uma pesquisa por BIM91. BIM se escreve B de bola, I de igreja, M de Maria, 91. E você também vai ter acesso, né, no nosso canal lá a muitos outros vídeos, muita informação. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, receber as notificações. Você sempre vai ser avisado sobre vídeos novos que nós estaremos postando. E se você quiser agendar uma consulta comigo, você pode entrar em contato pelo WhatsApp, no número 11 97274 7997. 11 97274 7997. Ou você também pode entrar em contato com a Eliane pelo 11 98420 9959. 11 98420 9959. Lembrando que esse número é apenas WhatsApp, tá? A gente não recebe ligação nesses números, tá bem? E aí, para a gente poder fechar, querido ouvinte, uma frase do Siddhartha Gautama, né, o conhecido Buda, para nossa reflexão da semana. A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. E o que você acredita, torna-se realidade. Querido ouvinte, até sábado, 12h30, aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.